A live de hoje é bastante interessante no sentido de que ela tira um pouco das dúvidas e dos, vamos dizer, dos receios que os pacientes têm em fazer a primeira consulta com o cirurgião bariátrico, né? Então, o que acontece na primeira consulta? É isso que nós vamos falar hoje. Na primeira consulta, quando o paciente vence aquele primeiro medo, marca a sua consulta com o cirurgião bariátrico, o que a gente faz, né? O que acontece nessa consulta, tá? Então, dentre as várias coisas que a gente faz na primeira consulta, obviamente, primeiro a gente tem que conhecer a história do paciente. Então, como o paciente chegou naquele peso, né? Há quanto tempo o paciente vem tentando fazer regime, quais foram os tipos de tratamentos que o paciente fez, né? Se já tomou a medicação, se já fez cirurgia, né? Se o paciente já fez algum outro tratamento multidisciplinar. Então, com o uso de medicações, o paciente pode ter usado terapia múltipla, medicamentos, mais atividade física, mais psicoterapia, né? Então, é o momento ideal do cirurgião conhecer, né, o paciente. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que acontece na primeira consulta com o cirurgião bariátrico é conhecer o paciente, saber dos seus anseios, saber das suas dificuldades, saber da sua história clínica toda, tá? O que o fez levar a uma consulta com o cirurgião bariátrico. Essa parte toda é muito importante, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí nós vamos ver se o paciente, que é uma boa pergunta que surgiu aqui há pouco, agora já vi entre os participantes, acredito que tenha sido a Bruna, se vai saber se pode fazer cirurgia bariátrica ou não. Obviamente que essa resposta só vai vir depois de um exame detalhado, né? Então, primeira coisa, o cirurgião conhecendo o paciente, sabendo da sua história, das suas dificuldades, dos seus problemas, quais são as patologias que ele tem associada. Doutor, eu já sofro de hipertensão, eu tomo remédio para pressão, eu tomo remédio para o colesterol, né? Estou tomando remédio para diabetes. Então, com base nessas informações, a gente vai saber quais são os tipos de avaliação de exames que nós vamos precisar pedir. E daí, a gente vai fazer o segundo passo, que é a realização de exames de avaliação. Então, exames clínicos, laboratoriais, né? Eventualmente exames de imagem, conforme a necessidade. A ecografia abdominal é muito comum, precisa uma avaliação se há gordura no fígado, se tem pedras na vesícula, né? São todas avaliações necessárias a partir da primeira consulta com o cirurgião. Também, eventualmente, o paciente precisa consultar com outro especialista. Então, pode ser ele endocrinologista, um cardiologista, um pneumologista. Aqueles pacientes que sofrem, por exemplo, de apneia do sono, apneia obstrutiva do sono, ronco noturno, muito comum, mais de 80% dos pacientes com obesidade severa ou grave, eles sofrem de apneia obstrutiva do sono e nem sabem. Alguns familiares acham até que é bonito que ele ronca de noite, ou não, né? Que não conseguem dormir. Então, essa informação é importante, até que venha um familiar junto, que auxilie o paciente na prestação dessa informação para esclarecer melhor, né? Então, isso é importante, tá? E aí, sabendo disso, a gente precisa fazer eventualmente uma polissonografia, que é o exame para detectar se o paciente tem apneia obstrutiva do sono ou não. E, havendo, a gente encaminha para o pneumologista para tratar. Então, ele vai fazer uma adaptação do CPAP, essas coisas todas. Isso é importante fazer antes da cirurgia? Às vezes, sim. Então, isso depende de caso a caso. Outra coisa importante que acontece na primeira cirurgia, além do conhecimento do paciente desmistificar muitas
muitas informações que ele tem, até por vezes erradas, coisas que aprendeu no Google ou que um vizinho disse, né? Então a gente desmistifica muitas dúvidas que os pacientes têm na primeira consulta. Não é um bicho, cirurgia bariátrica não é um bicho de 7 cabeças, mas ela tem que ser feita de forma adequada, né? Então, com uma equipe multidisciplinar, qualificada, né? Com pessoas que saibam acolher o paciente, entender seus medos, seus anseios, explicar, né? E explicar como é que vai acontecer a cirurgia, ensinar todos os passo a passo. Então, o que eu posso comer no primeiro dia depois da cirurgia? É uma dieta líquida assim, assim, assim. O paciente vai chegar na cirurgia sabendo o que ele vai comer no pós-operatório, ou beber, melhor dizendo, tá? Quanto tempo, doutor, eu fico sem comida sólida? Aproximadamente 6 semanas. Mas isso tem uma progressão e tem uma razão de ser. Então, a dieta pastosa, nas últimas semanas, a dieta pastosa já é praticamente uma dieta sólida. Quando tu tem massinha, cabelinho de anjo, um guisadinho, né? Então, não é tanto tempo assim. E é um período de adaptação, né? Outra questão importante que a gente esclarece muito na primeira consulta, então, que é a pergunta da Bruno: como eu vou saber se eu posso fazer a cirurgia bariátrica? A gente inicialmente faz uma avaliação de peso, né, e altura, calculando o IMC, que vocês podem, quem não conhece ainda, pode entrar no site do GECOM, gecom.med, tá, e fazer o cálculo do seu IMC lá. Com base no cálculo do IMC, a gente tem faixas de obesidade, que isso foi determinado pela Organização Mundial da Saúde. Por quê? Porque o paciente acima daquele nível, tem uma obesidade severa, ele tem mais propensão a desenvolver doenças associadas à obesidade, né? Assim como os pacientes desnutridos também têm problemas de saúde. Então existe uma classificação desde o peso ideal, sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3, e tem também baixo peso, desnutrição grau 1, grau 2 e grau 3. Os pacientes que estão na faixa ideal de peso, tá, eles têm menor propensão a ter doenças associadas ao peso. Basicamente é isso, tá? E obviamente nós temos hoje em dia muito mais pacientes com sobrepeso ou obesidade do que pacientes desnutridos no mundo, tá? E no Brasil não é diferente. Todos os países emergentes agora estão com um surto de obesidade. Estima-se que 30% da população brasileira esteja acima do peso, tá? E em torno de 20% com obesidade, já com alguma doença associada. Então, quer dizer, é uma patologia prevalente e importante, né, que tem gerado muito desconforto na população em geral. Então, tendo o IMC adequado, respondendo ainda a pergunta da Bruna, a gente pode ver se o paciente não tem contraindicações para realizar a cirurgia, tá? E aí vai para a avaliação da equipe multidisciplinar. A primeira pessoa com quem o paciente irá conversar depois do cirurgião é com a psicóloga, tá? Nós temos aí as nossas duas psicólogas hoje no GECOM, a doutora Débora e a doutora Nicole, tá? Então elas vão fazer uma avaliação do paciente do ponto de vista psicológico, enquanto o paciente vai fazendo as avaliações clínicas, né? O paciente tem um problema cardiológico que ele precisa tratar antes da cirurgia. Ótimo, não impede dele fazer a cirurgia, mas ele precisa estar compensado naquele problema cardiológico. A mesma coisa do ponto de vista emocional. O paciente tem uma compulsão alimentar. Muitos pacientes obesos têm compulsão alimentar. Isso contraindica realizar a cirurgia? Absolutamente não. Desde que consigamos, né, a nossa equipe de psicólogos consiga equilibrar o paciente do ponto de vista da sua compulsão. Então ele tem que estar estável emocionalmente. O paciente está botando muita expectativa na cirurgia bariátrica. Daí temos que trazer o paciente na realidade. A cirurgia bariátrica vai fazer tu perder peso.
ela não vai te trocar o emprego. Então, essas pequenas coisas são muito importantes para fazer a avaliação adequada do paciente a partir da primeira consulta com o cirurgião bariátrico. Obviamente, a gente já identifica alguns problemas que os pacientes podem apresentar. Por exemplo, o paciente é tabagista, fuma cigarros, mesmo que não sejam muitos cigarros por dia. Pode fazer a cirurgia fumando? Não pode. Então, nós temos que parar. Por que o paciente não pode fazer a cirurgia fumando? Por quê? Porque o cigarro aumenta sobremaneira o risco de trombose, e a cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia de grande porte, que também aumenta o risco de trombose. E o paciente obeso, ele também tem um risco aumentado de trombose. Então, tu adiciona 3 fatores de riscos importantes para um paciente obeso, o risco de tu ter uma complicação por trombose é muito grande. Outro problema do cigarro, ele prejudica a cicatrização. Então, o problema não é a cicatrização da pele, se vai ficar uma cicatriz na pele ou não. O problema, a gente fala, é na cicatrização do estômago, das costuras que são feitas na cirurgia bariátrica. Todas as cirurgias bariátricas são feitas com grampeamento, suturas, que são feitas de forma organizada no estômago e eventualmente no intestino. Isso aí precisa cicatrizar. Se o paciente fuma, ele prejudica a sua cicatrização, ele prejudica a irrigação sanguínea naquelas células que estão se regenerando ali naquela sutura. Então, ele aumenta o risco de ter complicações da cirurgia bariátrica. Mas se eu fumo, então eu não vou poder fazer cirurgia bariátrica? Pode, desde que tu pares de fumar por pelo menos 30 dias antes. Então, a gente tem que fazer o paciente entrar no processo para se equilibrar emocionalmente, parar o cigarro, largar esse vício, né? E a gente dá andamento no processo dele de realização de cirurgia bariátrica. Outra coisa muito importante que a gente vai descobrir no primeiro dia, na consulta inicial. As mulheres, por exemplo, grande maioria na idade fértil, que nos procuram para fazer cirurgia bariátrica, então essas mulheres tomam muitas vezes anticoncepcional oral, né? E o anticoncepcional oral, ele deve ser substituído, ele não deve ser mantido para a realização da cirurgia bariátrica, por vários motivos. Um deles é que o anticoncepcional ele também aumenta o risco de trombose no pós-operatório, tá? Então ele é um fator de risco para trombose. Trombose é a obstrução das veias, né? Aquelas obstruções por trombos das veias, tá? Então aumenta o risco de trombose numa cirurgia. O que eu tenho que fazer? Tem que mudar o método contraceptivo, tá? Outra coisa, depois da cirurgia bariátrica, a absorção do anticoncepcional oral, ela não é adequada. Não tem estudos que comprovam a eficácia do anticoncepcional oral em pacientes que realizaram cirurgia bariátrica. Consequentemente, esses pacientes precisam de um método contraceptivo mais eficaz para não engravidar. Até porque não é adequado engravidar nos primeiros 2 anos da cirurgia bariátrica, tá? Então, isso é muito importante. A gente tem que orientar o paciente a procurar avaliação com o seu ginecologista, mudar o método contraceptivo, né? Colocar DIU, fazer implante, tem injeções mensais e por aí afora, tá? Métodos de barreira. Ou a paciente vai dizer, não, doutor, eu já fiz ligadura tubária, não tem problema nenhum. Ok, não precisa tomar anticoncepcional e não vai ter risco de engravidar no pós-operatório, tá? Então, todas essas informações são de extrema importância que a gente vai adquirir na conversa, muitas vezes na primeira conversa, vai conhecer o paciente, né? Vai começando a entender qual é o processo que está passando na cabeça do paciente e dali para frente nós vamos direcionar da melhor forma possível para que tudo transcorra muito bem, né?
E aí eu posso chegar para o paciente e dizer, olha, eu acredito que tu tenhas indicação de fazer uma cirurgia bariátrica, por isso, isso, aquilo. Nós temos hoje em dia balizadores que dizem, né, o que se pode fazer e o que não se pode fazer. Então, por exemplo, nós temos indicações de cirurgia bariátrica hoje. Pacientes com IMC acima de 35, com doenças associadas à obesidade, eles têm indicação de fazer cirurgia bariátrica, tá? São elas hipertensão, diabetes, alteração do colesterol, gordura no fígado, essas coisas assim. Pacientes com IMC acima de 40, obesidade grau 3, todos têm indicação de fazer cirurgia bariátrica. Obviamente, se ele não tem uma contraindicação transitória ou momentânea. Tá? E, mais recentemente, já há 3 anos no Brasil, também no mundo inteiro, mas assim, pacientes com IMC de 30 a 35, ou seja, obesidade grau 1, que tenham doença metabólica, ou seja, doença metabólica é aqueles pacientes que sofrem de hipertensão, dislipidemia, que é alteração do colesterol, e diabetes, ou esteatose hepática, que é a gordura no fígado, tá? Esses pacientes têm uma doença metabólica, que é associada à obesidade. Esses pacientes também têm indicação de realizar cirurgia metabólica, tá? Bariátrica metabólica. No entanto, essas cirurgias elas não estão ainda, essa faixa de peso, né, ainda não consta no rol da ANS. Então, no rol de procedimentos que a ANS trata como obrigatório para todos os convênios. Então, os convênios não cobrem ainda, tá? Então, obviamente, tem que avaliar caso a caso, mas aí os pacientes têm indicação de fazer, e isso já é autorizado pelo Conselho Federal de Medicina há muito tempo. Inclusive, agora, retornando do Congresso Mundial de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, lá em Miami, nós recebemos uma cartilha da IFSO, que é a International Federation for Surgery of Obesity, tá? Que é uma federação internacional da qual fazemos parte, e eles constam lá, com os especialistas do mundo inteiro, as indicações precisas para a cirurgia em pacientes com obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, tá? Obviamente, tratamentos outros também que a gente pode fazer, né? Nós temos tratamentos clínicos. Então, o paciente, doutor, eu preciso de uma ajuda para emagrecer, né? Mas eu não estou ainda na faixa de peso, não tenho doenças associadas. O que eu faço? Eu engordo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tu não vais engordar para realizar a cirurgia. Não. Tu está procurando ajuda para perder peso. Então, tu tens que pegar ajuda para perder peso. Jamais engordar para fazer a cirurgia. Então, o que nós podemos propor? Nós temos o balão intragástrico, por exemplo. O balão intragástrico é colocado de forma ambulatorial, por endoscopia, né? Esse balão pode ficar, o balão que a gente utiliza, ele pode ficar até 1 ano, né, com o paciente. Vocês podem passar lá no site do GECOM, tem vídeo sobre isso. Casualmente foi eu que gravei o vídeo. Tem vídeos explicando sobre todos os procedimentos cirúrgicos, né, os mais comuns, pelo menos. E o balão, ele é colocado, ele não é cirúrgico, ele é colocado por endoscopia, né? Então o paciente coloca e vai embora para casa. Obviamente que ele tem que seguir um acompanhamento multidisciplinar com a psicóloga, com a nutricionista, vai fazer uma evolução gradual da dieta, né? E vai ficar acompanhando conosco por 1 ano, até tirarmos o balão, tá? Então, é uma opção de tratamento clínico que não envolve cirurgia. Ah, doutor, eu gostaria de fazer cirurgia, mas o meu plano não cobre. Ok, nós podemos avaliar caso a caso. Se tem indicação, se está ali nas indicações de cirurgia bariátrica, nós podemos propor realização de cirurgia de forma particular. Não tem problema algum, né? Entre em contato com a equipe, a gente faz a avaliação e explica tudo direitinho para o paciente, se tem ou não tem indicação, por quê, as razões, assim, assado, tá? Então,
todas essas informações, elas começam a ser colhidas na primeira consulta. Por isso que a primeira consulta é tão importante. Eu digo mais, a primeira consulta com o cirurgião, ela é um marco na vida do paciente. Por quê? Porque geralmente é o primeiro passo, é aquele breakthrough que o paciente faz. Ele tomou coragem de buscar ajuda. São pacientes que estão há anos tentando emagrecer, fazendo tratamentos que não são efetivos eventualmente, ou que não servem para eles, não estão adequados para aquele tipo de paciente. Muitos outros tratamentos a gente dispõe hoje, inclusive com medicações injetáveis. Essas medicações novas para o tratamento de diabetes têm tido um bom efeito no emagrecimento também, quando realizadas com equipe multidisciplinar, acompanhamento de equipe multidisciplinar. Não adianta só fazer a injeção e sair para a vida achando que pode comer de tudo, que vai ficar bem. Não funciona. Então o paciente precisa também fazer uma avaliação com a equipe multi para fazer o acompanhamento, tá? E obter melhores resultados. A gente sabe hoje que os pacientes que fazem acompanhamento multidisciplinar, eles têm melhores resultados que os pacientes que não fazem acompanhamento multidisciplinar, tá? Então, isso é bem importante. É bem importante mesmo, né? Eu já respondi mais uma pergunta aqui, né? Que eu preciso engordar para fazer a cirurgia. De forma alguma, tá? De forma alguma a gente engorda para fazer a cirurgia, né? Se o paciente veio buscar ajuda para emagrecer, não vai ser engordando que nós vamos resolver o problema, né? Tá? Então, o que mais que a gente faz na primeira consulta? O paciente acaba conhecendo o serviço também, a forma como nós vamos lidar com o seu tratamento, tá? Isso é muito importante. Por isso que a nossa consulta, a primeira consulta, geralmente leva 1 hora, né? As nossas primeiras consultas levam em média 1 hora. Eu, que gosto de falar bastante, às vezes até passo desse tempo, tá? Então, vocês que estão querendo marcar a primeira consulta, vão com tempo, por favor, tá? Por quê? Porque a gente precisa se conhecer. Eu preciso mostrar como é que funciona o serviço. Eu preciso mostrar para vocês por que tem indicação ou não de cirurgia bariátrica baseado nos seus dados iniciais. A gente tem que ver todos os exames que vocês já fizeram, né? Que trouxeram para a gente ver, tá? Tem que saber, tem que conhecer todos os tratamentos prévios que já fizeram, tá? Então, para saber se a cirurgia... Chegam muitos pacientes para nós que já fizeram cirurgia. Ah, doutor, e aí eu posso fazer cirurgia de novo? Sim, dependendo do caso, com certeza, tá? Dependendo do caso, não tem indicação de fazer cirurgia, mas a gente pode fazer algum outro tipo de tratamento conjunto com a equipe multidisciplinar, né? Hoje em dia nós temos tratamentos adjuvantes dos pacientes que já fizeram cirurgia e por algum motivo reganharam peso, tratamentos endoscópicos com plasma de argônio. Então, pacientes que ficaram com refluxo, por exemplo, fizeram um sleeve e desenvolveram um refluxo que incomoda muito eles. Até emagreceram, mas ficaram bem, só que tem muito refluxo gastroesofágico, né? Esses pacientes a gente pode tratar também, né? A gente pode propor uma cirurgia para tratar esse refluxo, tá? Então, isso tudo é importante que a gente conheça os pacientes, né? De uma forma, assim, vamos dizer assim, o paciente bem, tá? Tem que conhecer bem o paciente, saber de toda a sua história clínica, todas as suas tentativas de tratamento, todos os problemas associados, né? E dali para frente a gente propor alguns outros tipos de tratamento para esse paciente, ok? Vamos ver o que mais que a gente tem de pergunta aqui. Tem gente perguntando quanto custa o balão, tá? O balão
A gente não dá preço aqui, principalmente em lives, tá? Mas por quê? Porque isso aí é feito uma avaliação com a nossa equipe lá do financeiro, né? Administrativo, que vai dizer certinho quanto é que é o valor ali do custo da equipe. O balão, ele compreende uma equipe grande, né? Porque a gente tem o endoscopista, né? O gastroenterologista que faz endoscopia, tem o anestesista, então esses dois vão participar da colocação e da retirada do balão. Tem o cirurgião, obviamente, que vai fazer o acompanhamento junto também, que eu coloco e tiro o balão, junto com o gastro e com o anestesista. Nós temos a psicóloga, que vai fazer o acompanhamento durante todos esses 12 meses, e a nutricionista, que também vai fazer o acompanhamento durante todos esses 12 meses. Então, isso tudo é importante, né, esclarecer, tá? O balão intragástrico, ele não tem cobertura de convênio. Tá? Nenhum convênio paga balão. Então, o balão é todo particular. Mas não é um preço também tão absurdo. Dá para conversar com o pessoal lá e ver o que pode fazer, tá? Obviamente que a gente atende convênios, sim, para cirurgia bariátrica, né? Para avaliação, isso a gente atende convênios, sim. Praticamente todos os convênios que a gente atende, eles estão listados no site do GECOM, tá? Isso é uma pergunta bem importante aqui da Lu, né? Quanto tempo leva toda a avaliação até a cirurgia? Essa é uma pergunta interessante, Lu. Depende muito da disponibilidade de tempo do paciente, tá? E, obviamente, da quantidade de patologias que o paciente apresenta, tá? Então, por exemplo, assim, um paciente tem um distúrbio psiquiátrico, ansiedade, depressão, que não está compensado. Então, o preparo dele vai depender da compensação da sua ansiedade. Eu não posso operar um paciente ansioso, né? O paciente pode ser ansioso, desde que ele esteja compensado, medicamente falando, tá? Então, psicologicamente falando. Então, a doutora Débora vão trabalhar em conjunto com o psiquiatra, Débora ou a Nicole vão trabalhar em conjunto com o seu psiquiatra e vamos equalizar. Quando a equipe achar que ele está bem, nós vamos fazer a cirurgia, tá? O paciente não tem problema descompensado, cardiologicamente está bem, pneumologicamente está bem, endocrinologicamente está bem, o paciente tem uma indicação precisa para a realização da cirurgia bariátrica, psicologicamente está ótimo, está certo de si, tem certeza que a bariátrica é a cirurgia que ele tem que fazer. Ótimo, isso leva em torno de 30 a 60 dias para fazer a cirurgia, tá? Desde o momento que entrou lá na clínica até passar pela equipe multidisciplinar, fazer todos os exames, de 30 a 60 dias. Alguns pacientes demoram mais, óbvio. Tem paciente que está há 4 anos fazendo preparo, porque não está bem ainda. Tem pacientes que fazem em 30 dias, até menos, tá? Mas esse é o normal. E por que é importante dizer isso para o paciente, para não criar falsa expectativa? Hoje em dia, muitos convênios exigem um prazo mínimo para a autorização da cirurgia, tá? Esse prazo, por lei, é 21 dias úteis, tá? Então, não adianta eu chegar lá e dizer para vocês que vocês em 30 dias vão fazer a cirurgia. Não, porque eu tenho que ter todos os exames primeiro, né? Eu tenho que ter os laudos da equipe multidisciplinar, e os convênios exigem avaliação multidisciplinar, né? E a gente precisa aí o tempo de avaliação do convênio para a liberação da cirurgia. Então, a grande maioria dos convênios está exigindo até 21 dias úteis, tá? Que é o prazo legal que eles têm. Isso passa a contar do momento que eu fizer a solicitação da cirurgia e encaminhar toda a documentação para o hospital. Aí o hospital encaminha para o convênio e o convênio vai avaliar, tá? E aí ele retorna autorizando ou não a cirurgia. Se a gente fez tudo, se nós mandamos toda a papelada, é porque já está tudo certo para fazer a cirurgia, tá?
Então, a gente segue todos os protocolos que os convênios exigem. Por exemplo, a Unimed exige a autorização de um cardio, da endócrina, do cirurgião, da psicóloga ou psiquiatra e da nutricionista. São cinco laudos que o paciente precisa, né? Então, nós vamos providenciar, o paciente vai consultar com todos esses profissionais, vai receber todos os laudos, e aí, com base nisso, com tudo na mão, a gente faz a marcação de cirurgia e encaminha a documentação para a Unimed. A Unimed Porto Alegre autoriza geralmente um pouco mais rápido do que os demais convênios. Alguns, tipo Sul América, também são um pouco mais rápidos. Outros têm demorado os 21 dias úteis, tá? Como o IP hoje em dia tem demorado um pouco mais do que o normal, tá? Não, Luciane, a gente não... A cirurgia, ela não é cobrada, tá? Então, não... Se fores fazer pelo IP, vai fazer a cirurgia pelo IP, tá? O que há é uma remuneração para a equipe multidisciplinar, que isso aí é explicado pela nossa equipe quando fores na consulta, e é esclarecer tudo direitinho, tá? Então, esse acompanhamento, a avaliação pré-operatória e o acompanhamento pós-operatório da equipe multidisciplinar é que tem uma diferença de valor, tá? Mas os médicos, eles são remunerados pelo IP. E assim como os outros convênios todos também, tá? Então, é isso. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem de perguntas aqui. Bastante perguntas interessantes. Tem aqui outra pergunta que é interessante. A Luciane perguntou quando é indicado o balão. O balão é uma opção do paciente, número 1, tá? A gente indica balão mais para aqueles pacientes que não têm uma indicação formal de cirurgia bariátrica e precisam de uma ajuda para emagrecer, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, o paciente tem um IMC de 30, não tem nenhuma doença associada à obesidade ainda, tá? Então, ele está com uma obesidade grau 1 e não tem doença associada. Ele não tem indicação de fazer uma cirurgia bariátrica, tá? Ou metabólica. Mas ele tem indicação de ajuda para trazer o IMC dele abaixo de 25. Sair da obesidade, sair do sobrepeso, tá? Então, a gente pode propor botar um balão, tá? Então, esses pacientes se beneficiam bastante do balão intragasto, porque eles precisam, na verdade, uma modificação do seu estilo de vida, né? Se alimentar um pouco melhor, e o balão vai dar aquele empurrão durante um ano para o paciente comer menos, dar uma sensação de saciedade, ele vai conseguir ingerir menos quantidade de alimento, né? E aí ele já se estimula porque perdeu peso, né? Vê que é factível, e aí começa, né, a fazer uma atividade física e tal, e a gente consegue colocar o paciente numa rota, vamos dizer, de sucesso, tá? De melhora, né? O paciente, quando está engordando, né, quando ele está obeso, ele está numa rota ruim, que eu digo, né, um espiral negativo, porque ele ganha peso, e aí ele se sente mais cansado, e aí não tem vontade de fazer atividade física, ou tem dor, e aí ele acaba comendo por ansiedade, e aí ele fica mais pesado, e aí ele fica mais cansado, e aí ele não faz mais atividade física, e vira um ciclo vicioso, tá? E o que os tratamentos para obesidades fazem? A gente inverte esse espiral negativo, né? O paciente, ele começa a emagrecer, e ele sente-se, né, adequado, apto a buscar novas, vamos dizer assim, novas façanhas. Então começa a fazer atividade física, cuidar mais da alimentação, ver que dá resultado, se sente melhor, né? E isso é muito gratificante, porque o paciente vai vendo o resultado e vai buscando cada vez mais, tá? Obviamente que isso é fruto
de um acompanhamento multidisciplinar. Tu precisa ter o suporte psicológico, precisa ter o suporte nutricional, precisa ter o suporte da nossa fisioterapeuta pós-operatório, que vai te mobilizar, vai te ensinar os exercícios todos que o paciente vai poder fazer. Então, precisa o suporte da nossa fonoaudióloga, que vai te ensinar como é que tu vai te alimentar, como é que vai fazer a deglutição dos alimentos para não ter risco de entalo, não ter risco de ter outros problemas no pós-operatório. Tá? Isso tudo é importante, né? E isso tudo a gente explica, claro, na live, um pouquinho assim, en passant, e mais detalhadamente na consulta, na primeira consulta com o cirurgião bariátrico, né? Eu vou detalhe a detalhe. Também a gente tem um livro, tem um e-book no nosso site, né, que fala sobre isso. Nos pacientes que consultam conosco lá, eles ganham um livrinho que é físico, né, um livro físico, que fala da função de todos os participantes da equipe multidisciplinar, qual é a importância de cada um, o que cada um vai cuidar, né, e como é que funciona o tratamento multidisciplinar para o emagrecimento. Então, isso tudo é importante e é repassado para o paciente, né? E explicado, tá? Obviamente que a gente vai dirimir muitas dúvidas à medida que a gente vai fazendo as consultas, tá? Outra pergunta interessante: o que desqualifica uma pessoa para a cirurgia bariátrica? Tá? Não, a gente nunca diz que desqualifica a pessoa, né? Talvez, eventualmente, a pessoa pode não estar apta a fazer a cirurgia naquele momento, por tudo aquilo que eu disse já desde o começo da live. Por exemplo, ela fuma. Então, um tabagista, um fumante, ele não pode fazer cirurgia bariátrica, pelo menos conosco ele não irá fazer, a menos que ele pare de fumar. 30 dias sem fumar, a gente pode auxiliá-lo, usa adesivo, medicações, né, para diminuir a ansiedade do vício do cigarro. Tudo isso a gente pode usar, mas o paciente não pode fumar. E, né, e os pacientes que fumam bastante e que passaram por nós sabem disso, né? Que a gente é bem incisivo e enfático, né? Que mais? Então, a gente não desqualifica o paciente. Agora, por exemplo, se o paciente não tem índice de massa corpórea suficiente e quer fazer uma cirurgia só para ficar magro, para ficar mais magro, aí, obviamente, a gente não vai indicar a cirurgia, tá? Agora, o paciente tem histórico de doença metabólica, né? Tem já vamos dizer, eu tive pacientes que a gente operou que tinham convênio que acabaram fazendo cirurgia particular, a gente tem, volta e meia, porque o paciente tem IMC de 32, 33, tem hipertensão, tem uma doença metabólica incipiente, e aí não está no rol da ANS, então o convênio não é obrigado a pagar essa cirurgia, mas o paciente quer melhorar de vida, ele quer emagrecer, ele quer voltar a correr, ele quer voltar a jogar o futebolzinho com os amigos, entende? Paciente asmático, por exemplo, né? Então, a gente indica a cirurgia e o paciente faz ou não, aí fica da sua né, se tem condições de fazer e tal. O resultado é muito gratificante, porque esses pacientes muitas vezes param de tomar medicação, né? Se não param, diminui substancialmente a quantidade de remédios, melhora a qualidade de vida, melhora a disposição, melhora seus problemas articulares, o paciente passa a ter uma melhor qualidade de vida, que é o que a gente busca, né? No final das contas, é o que a gente quer que o paciente tenha, uma melhora na sua qualidade de vida, uma vida com mais qualidade. A Luciane também está perguntando quantas consultas com a Nutri e com a psicóloga. Isso também depende, né, de pessoa para pessoa, tá? Mas normalmente a gente vai fazer umas 2 a 3 consultas
pré-operatórias com a psicóloga e também 2, quem sabe 3 consultas com a Nutri, tá? Antes da cirurgia. E vai fazer consulta também com a fono e consulta com a fisioterapeuta, tá? Além da equipe, né? E aí no pós-operatório há um acompanhamento de até 6 meses ou mais, dependendo de cada caso. Então, essa equipe multidisciplinar vai acompanhar a evolução, né? Alguns pacientes podem desenvolver depressão pós-operatória, então eles vão estar sendo monitorados pelas nossas psicólogas. A Nutri e a Fono, elas vão fazer consultas quinzenais para a progressão da dieta. Então, a Fono vai relembrar como é que vai lidar com aquele consistência alimentar e a Nutri vai passar as orientações que já foram passadas por escrito, verbalmente, tirar dúvidas dos pacientes. Então, são várias consultas, a cada 15 dias depois, uma consulta. O paciente também vai fazer bioimpedâncias, para a gente ver como é que está acontecendo o emagrecimento, ver a composição corporal, como era no pré-operatório e como vai ficando à medida que vai passando o tempo. Tudo isso são detalhes que fazem com que o paciente tenha um melhor resultado, tá? E tá aqui a Gabi, que é nutricionista, né, dizendo que é maravilhoso, que ela já fez, tá? Então, oi Gabi, obrigado por ter vindo, né? E isso acontece, só que acontece da melhor forma à medida que os pacientes entendem que eles têm que participar do grupo como um todo, né? Ah, não, mas eu tenho uma psicóloga que eu conheço já. A gente não trabalha com a psicóloga conhecida. A gente trabalha com a nossa equipe que a gente tem certeza que é extremamente qualificada e que interage entre nós, que a gente interage uns com os outros para ter o melhor atendimento para o paciente, né? O suporte multidisciplinar. Então isso é muito importante. É obrigado a anestesia geral? Eu estou indo para o final aqui, porque está acabando o tempo, tá, pessoal? Mas eu vou respondendo as várias perguntas que estão. Desculpa se eu não consegui responder todas. A cirurgia bariátrica, elas são todas feitas por videolaparoscopia, tá? E nós fazemos todas por videolaparoscopia ou agora, mais atualmente, pela robótica. Isso necessita anestesia geral, sim, tá? Não tem como fazer cirurgia videolaparoscópica sem anestesia geral, tá? Respondendo a pergunta da Lu aqui. O balão não, tá? O balão intragástrico ele é feito com uma sedação, tá? Depois da cirurgia, quantas medicações? Por exemplo, a medicação depende de cada caso, tá? A gente não dá medicação para o paciente depois da cirurgia. A gente vai dar vitaminas, tá? Então tem que fazer reposição de vitaminas, sim. Por quê? Porque diminui a absorção de vitaminas e a quantidade de vitaminas que o paciente ingere no pós-operatório. Então a gente precisa repor, tá? Vitaminas, complexo vitamínico, geralmente 1 a 2 comprimidos por dia. E aí depende de caso a caso. A gente às vezes adiciona um pouquinho de vitamina D, às vezes faz vitamina B12, que são necessárias, mas tem que avaliar caso a caso. Tem pacientes que tomam um comprimido de polivitamínico e está bem, né? Isso é avaliado mais frequentemente no primeiro ano e semestralmente no segundo e anualmente a partir do terceiro ano. A gente vai avaliando como estão as vitaminas do paciente, como é que está a sua nutrição e vai ajustando de forma mais adequada. Medicações mesmo a gente dá para dor no pós-operatório, mas os pacientes usam muito pouco a dor, tá? Remédio para dor. Uma pergunta da Bruna, se já consegue saber se tem indicação ou não da cirurgia. Com certeza já tem uma ideia se tem indicação de cirurgia bariátrica ou não na primeira consulta já, tá? Obviamente pelo peso, né, pelo IMC e pelas doenças associadas. Claro que nós vamos fazer mais exames para ver se não precisa tratar alguma coisa, aquilo que eu falei o tempo todo para vocês. O paciente está com uma cardiopatia descompensada, então vai mandar para o cardiologista vai liberar para cirurgia, estamos aptos a fazer a cirurgia, tá? Mas a indicação de cirurgia bariátrica a gente já descobre na primeira cirurgia, com certeza, tá? As vitaminas não são muito caras, né? Tem
polivitamínico de tudo que é tipo aí. Obviamente que a gente indica alguns que são um pouquinho melhores para os pacientes, porque eles têm uma quantidade um pouco maior de determinadas vitaminas que são mais adequadas para aqueles pacientes pós-bariátrico, tá? Mas, se o paciente não puder comprar, ele pode comprar esses polivitamínicos, por exemplo, das farmácias aí de A a zinco, tá? E a gente repõe eventualmente alguma outra coisa que necessitar conforme a avaliação dos exames, tá? Bom, pessoal, tá encerrando o nosso tempo aqui, né? Estamos chegando, eu acho que foi muito produtivo, falei horrores, não consegui nem tomar um gole d'água. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aí. Gostei muito dessa live aqui. Live despretensiosa, né? E a gente acabou falando um monte de assuntos aqui bem importantes, tá? Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu respondi praticamente todas as perguntas que foram aparecendo aqui, né? A Luciane já perguntou um monte de coisa e já foi na primeira consulta, né? Mas não foi comigo, né, Lu? Foi comigo? Não me lembro. Não sei se foi comigo. Bom, então era isso, pessoal. Eu vou encerrando. Eu agradeço a participação de todos aqui em mais essa live do GECOM, tá? Agradeço mesmo pela presença de vocês todos e espero ter tirado algumas dúvidas aí, as principais dúvidas de vocês, tá? Estamos à disposição para atendê-los, né? Entre em contato com a nossa equipe pelo 3332 1131, o telefone. Também temos um WhatsApp que eu nunca decoro o número, né? Nunca decorei até hoje porque ele fica gravado no meu WhatsApp também da clínica. Mas lá no site vocês podem se comunicar com a nossa clínica, tá? Também tem o gcom.med, tem o nosso Instagram. Todos eles têm link para agendar consulta e ficaremos muito contentes em atender vocês no GECOM. Tirar dúvidas das pessoas. Às vezes, o que mais importa é o paciente tomar aquela primeira atitude de ir procurar ajuda, né? Então, no momento que a gente procura ajuda, a gente começa já a melhorar. O telefone do WhatsApp eu achei aqui agora, é 99560319. Obviamente que é 51 porque nós estamos em Porto Alegre, né? Então o código de área é 51, tá? No site, Lu, tem o e-book. Tem o e-book do GECOM. Procura lá que tem o nosso e-book gratuito. Também eu acho que no Instagram é capaz de ter. Agora eu não me recordo se está no Instagram também. Mas é só fazer um cadastro ali e baixa o livro em PDF gratuitamente. Tá bem, gente? Então, obrigado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e fiquem com saúde. E até a próxima live do GECOM.